Amém, amados? Abra sua Bíblia lá no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Vamos ler o verso de número 1 até o verso de número 11. Irmãos, o título que eu quero usar aqui para essa palavra é Descendo a Casa do Oleiro. Jeremias, ele foi um profeta que ele falou a palavra de Deus, aquilo que Deus mandava. Jeremias, ele falava ao povo, e o povo acabou tendo Jeremias como um dos seus inimigos. E aqui ele precisava entender qual era o plano de Deus, e Deus falou para ele assim: eu vou mostrar o meu plano para você, desce a casa do oleiro, e ali eu falarei com você. Interessante que Jeremias, ele vai então até a casa do oleiro, como vem dizendo aqui a palavra do Senhor. Ele desce aí no verso 3, e descia a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E ali Jeremias começou a observar a maneira que o oleiro estava trabalhando. E aí Deus começou a trabalhar então no coração de Jeremias, revelando para ele como Deus faz. E assim também acontece na nossa vida. Deus quer fazer de você aquilo que Ele deseja, não é aquilo que você quer, não. Deus quer moldar você segundo aquilo que Ele quer, não é segundo aquilo que você está querendo. E sabe por que Deus quer fazer isso? Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são os seus caminhos. Os pensamentos de Deus, irmãos, estão acima dos teus pensamentos. Os caminhos de Deus estão acima dos teus caminhos. Isso mostra que aquilo que Deus tem para você é muito melhor do que você possa imaginar. Primeiro, o oleiro, a primeira coisa que ele procura é o barro perfeito. Eu imagino assim, amados, que Deus, quando foi fazer o homem, ele procurou ali o barro perfeito, a argila perfeita. Deus não pegou qualquer terra, qualquer barro ali e fez o homem, não. Você foi feito de uma matéria-prima perfeita, escolhida por Deus. E eu quero dizer que somente o oleiro sabe qual é o barro perfeito para fazer o vaso. E quando ele encontra este barro perfeito, ele não vai pegar ali na superfície, ele vai cavar lá nas profundezas para extrair dali o barro mais puro, a argila mais pura. E nessa argila, para fazer um barro, ela não pode ter raiz. E muitas vezes Deus tem que cavar fundo na nossa vida, irmãos, para tirar toda a raizinha que está lá dentro, para na hora que você for para o fogo, você não ser um vaso trincado, mas ser um vaso perfeito. E o fogo que eu falo aqui é nas horas das provas que nós passamos, porque a prova que vem sobre nós é prova de fogo. O apóstolo Pedro fala isso daí lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 12. Irmãos, não estranheis quando a ardente prova vier sobre vós. Então é necessário, irmãos, Deus, quando Ele começa a cavar fundo em nós, isso daí às vezes dói, machuca, fere, mas Deus quer tirar ali toda a raizinha de amargura, raiz do ódio, raiz do pecado. Deus quer tirar tudo isso daí, para que você seja um vaso perfeito. E aí, quando o oleiro encontra aquele vaso, aquele barro perfeito, ele precisa fazer o quê? Amassar aquele barro. Ele pegava uma pelota de argila e outra pelota na outra mão e ia batendo uma na outra para amassar esse barro. O propósito disso daí era tirar toda a bolinha de ar que tinha naquele barro ali. Na hora que o vaso fosse ao fogo, não formar aquelas bolhas, aquelas verrugas
está dando uma surra em nós. E aí nós sentimos às vezes assim aquele peso, sentimos assim aquele desânimo, sentimos aquela frustração. Mas nessa hora é importante você entender que é Deus trabalhando na tua vida, porque Ele quer fazer de você uma pessoa perfeita. E aí, depois desse processo que o oleiro faz ali, aí ele começa então a limpar aquele barro, tirar todas as pedrinhas, né, que contém naquele barro. Porque se houver uma pedrinha na argila do vaso, na hora dele trabalhar ali na roda, né, aquela pedrinha vai danificar o vaso. Quando for para o fogo, aquela pedrinha vai trincar aquele vaso. Então tem que ser uma argila perfeita. Aí muitas vezes, amados, Deus começa esse processo assim de bater, né, de amassar, para tirar às vezes a pedrinha que há no nosso coração. Aquele coração duro para com as coisas de Deus. A pessoa não aceita, né, a pedra do egoísmo, do orgulho, da arrogância, da soberba. E tudo isso daí faz endurecer o coração para com as coisas de Deus. Então entenda isso, irmãos. Se o negócio está complicado na tua vida, é porque às vezes o teu coração está duro para com as coisas de Deus. E a hora que o oleiro coloca a massa lá na roda para ele dar forma àquele vaso ali, a massa já está perfeita. E aí começa então um vaso perfeito. Só que nesse trabalhar, nesse moldar de Deus aí, esse barro pode dar uma escorregadinha e estragar o vaso. Aí o que seria isso daí? É quando Deus já amassou você, Deus está te levantando, Deus está fazendo, Deus está dando forma em você. Aí de repente vem ali um pecado, vem ali alguma coisa que acaba tirando você do propósito de Deus, e aí aquele vaso desmancha, e Deus tem que começar o processo tudo de novo. Deus tem que pegar toda aquela massa e começar a bater novamente, amassar novamente, para que Ele faça um vaso conforme Ele quer. É como Ele vem dizendo no verso 4: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então Deus vai fazer na tua vida aquilo que parece bem para Ele, porque Ele quer que você seja um vaso de honra, um vaso perfeito. E se nós estragamos na mão do oleiro, se nós abrimos brechas para o pecado, abrimos brechas para o erro, abrimos brechas para algumas coisas erradas na nossa vida, irmãos, Deus vai começar todo o processo novamente. Por isso que é importante você ter um coração humilde na presença de Deus. Você não pode ter um coração duro. Irmão, sabe o que estraga o vaso no trabalhar de Deus? É o coração duro. Se o barro está duro ali, não tem como o oleiro trabalhar com ele. O barro vai quebrar. E aí é necessário o oleiro amassar aquele barro para que ele possa fazer um outro vaso. Quantas pessoas estão vivendo um processo assim, né? Quantas pessoas estão aí, talvez sendo amassadas novamente por Deus, para que ela seja um vaso perfeito. Então, até você chegar a um vaso perfeito, há um processo, há um trabalho. Jeremias, ele já não queria mais falar aquilo que
que Deus mandava falar para o povo, porque ele sabia que o povo tramava mal contra ele, o povo desejava o mal para Jeremias, e hoje não é diferente também. O povo não estão aceitando a palavra de Deus, não estão aceitando aquilo que o pastor prega, não estão aceitando aquilo que a Bíblia vem falando. E aí Jeremias fala assim: olha, Senhor, não vou falar mais porque esse povo quer me matar, já até fizeram uma cova para a minha alma. Está aí no versículo de número, aí verso 20, olha o que Jeremias fala: porventura pagar-se-á mal por bem? Ele está dizendo assim: Senhor, eu vou fazer bem para esse povo que está querendo fazer mal para mim? Eu vou pagar o mal com o bem? Olha só: pois cavaram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para falar a favor deles e para desviar deles a tua indignação. Portanto, entregue os seus filhos à fome e entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos seus filhos, e fiquem viúvas, e os seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens sejam feridos à espada na peleja. E aí Deus dá agora uma sentença, e ele diz assim, aí no verso de número 7: no momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Irmãos, essa palavra agora é para você. Talvez você está tramando algo aí no teu coração. Talvez você está pensando em parar, desistir, abandonar. Deus manda essa palavra aqui para você. Aqueles que às vezes tramam, Deus manda uma palavra de sentença. Mas se a pessoa se arrepende e volta atrás, Deus não castiga, Deus abençoa. Deus abençoa. Mas aqueles a qual Deus fala assim, ó, vai ser bênção, fala para ele que vai ser bênção, fala para ele que Deus vai abençoar, fala para ele que eu vou abençoar, que vou prosperar, e essa pessoa continuar na maldade, olha só o que Deus fala aí, ó, verso 8: se a tal nação, porém, então verso 9, né? Ó, do momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, e se fizer um mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado, que lhe faria. Irmãos, quando você endurece o teu coração para com as coisas de Deus, você pode ter certeza que o mal virá. Quando você endurece o teu coração para com a palavra de Deus, Deus está dizendo aqui que o mal virá e te alcançará. Não é palavra minha não. Verso 11: ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando, irmãos, essa palavra aqui é para despertar você. Esteja atento, olha o que Deus está falando aqui nessa noite. Eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Deus te fala nessa noite: convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações.
melhore o teu caminho, se converta ao Senhor, melhore as tuas ações, os teus atos, seja humilde, seja uma pessoa temente a Deus, seja uma pessoa voltada para as coisas de Deus, seja uma pessoa que teme a palavra de Deus, porque as pessoas hoje não estão temendo aquilo que Deus está falando. Antes, os crentes eram crentes de oração. Tudo o que ia fazer, primeiro ia orar. Eram crentes de oração. Não resolviam o problema na hora, mas a oração dava força para eles continuarem. E a oração dá força para você continuar, irmãos. Por que hoje muitos crentes, muitas pessoas estão desistindo facilmente de servir a Deus? Porque não oram. Infelizmente hoje os crentes não oram. E aquele que não ora, não persevera. Irmãos, entendam uma coisa, o quanto é importante a oração. Jesus, que é o Filho de Deus, ele viveu em constante oração aqui nessa terra. Era o Filho de Deus, o Salvador do mundo, mas ele orava. E agora os crentes hoje acham que não precisa orar, acham que não precisa falar com Deus, acham que não precisa ter um momento de oração. Tem muitos que até brincam com Deus, faz promessa para Deus na hora do aperto, do sufoco. Deus, se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí Deus dá a bênção, a pessoa não faz nada daquilo que ela falou. Os crentes de antigamente era assim. Quando eles estavam passando por um problema, eles corriam para o pastor orar com eles, aconselhá-los, porque eles estavam com problema. Hoje, o pastor se tornou o problema das pessoas. As pessoas correm para o pastor. E muitos crentes, irmãos, vai buscar conselho no ímpio, no incrédulo, mas não busca conselho com o pastor. Muitos crentes vai se abrir com seus problemas ali com pessoas incrédulas, mas não vem se abrir com o pastor para orar, aconselhar, ler a Bíblia junto com ela, dar-lhe um conselho. Infelizmente isso tem acontecido. Como que um crente desse vai ser fiel a Deus? Está precisando o quê?